Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa nécessaire muito fofinha, porta-fraldas, tá? Olha, ela tem aqui uma aba com fecho de botão, aqui ela tem um bolsinho na frente, onde a gente guarda o lenço umedecido, aqui tem outro zíper para guardar a fraldinha, cabe também uma toalhinha de boca, alguma coisa assim. E aqui na aba ainda tem mais um bolso com essa telinha que ficou bem charmoso. Nesse bolso eu coloquei pomadinha, um termômetro que a gente precisa quando for sair, e também a certidão de nascimento, que é uma coisa que a gente sempre precisa carregar, tá? Ficou uma nécessaire bem fofinha, compacta, e dá pra carregar aí tudo que a mamãe precisa numa saída rápida, tá? Espero que vocês gostem dessa aula. Aqui na descrição vai ter o link para fazer o download do molde, as medidas, tá bom? Todas as informações estão na descrição do vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se você não me conhece, já se inscreva aqui embaixo, porque esse canal é especialista em costura criativa para iniciantes. Você não pode perder nenhuma das nossas aulas. Ative o sininho aqui embaixo para sempre receber as notificações, tá? Espero que vocês gostem dessa aula, que foi feita com muito carinho para vocês. Bom, gente, então a gente vai começar aqui falando um pouquinho, brevemente, sobre os materiais, tá? Para fazer a nossa bolsinha porta-fraldas, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para baixar o molde. No molde vai ser a parte da aba e a parte do bolsinho aqui do lenço umedecido. O molde que vocês imprimirem vai ser assim, ó, tá? Esse aqui é o do lenço umedecido. Depois que imprimiu, gente, confere aqui as medidas, se estão certinhas, tá? Se não estiver, pode ser aí a configuração do computador, coloque em tamanho real ou padrão para poder ficar nas medidas que a gente precisa, tá bom? Então, essas duas partes vai ser da aba e do bolsinho do lenço umedecido. O que vocês vão fazer? Imprimir o molde, conferiu as medidas, vai recortar em cima do risco, tá? Aqui do bolso do porta-fraldas, do lenço umedecido, aliás, essa parte oval vocês podem recortar, tá? Deixem ela assim vazada, corta aqui nessa risca, tá bom? Depois que vocês cortaram o molde, aí vocês vão riscar no tecido. Aqui a aba vai ser 2 vezes no tecido e uma vez na manta R2. Aqui uma das partes eu já estruturei na manta, tá? E a outra eu deixei solta. Então, essa é a aba, a gente já fez a aba, deixa aqui no cantinho. A parte do lenço umedecido, gente, quero que vocês prestem atenção no seguinte. Olhando o molde, vocês vão ver que a parte oval não está centralizada no meio. Ela tá um pouquinho mais pra cima. Olha, olhando assim, dá pra perceber que aqui tem um espaço maior, certo? Se o tecido de vocês tiver sentido, ó, aqui tá do avesso, mas dá pra perceber. A parte oval, ela vai ser mais pra cima, tá? Nessa posição dos bichinhos, seja o que for estampa, e embaixo é onde vai ficar a parte maior. Por que não tá centralizado? Porque aqui vai a caixinha de leite, tá? Aí depois que a gente fizer a caixinha de leite, aí sim vai ficar centralizado, tá bom? Então, por isso, tem que prestar atenção na hora que riscar. Se o tecido tiver sentido, pra não riscar ele de ponta cabeça, tá? Porque a parte maior vai ficar na base, onde vamos fazer aí as caixinhas de leite. Aqui, gente, esse bolso do lenço umedecido, eu cortei 2 vezes no tecido, coloquei tecido de frente com tecido, ó, bichinho de frente com bichinho, coloquei a manta atrás. E aqui nesse tecido, aí eu posicionei o meu molde, que ele já estava cortado aqui, e risquei a parte oval, então ele ficou assim, tá? A gente vai trabalhar nesse bolso do lenço umedecido dessa maneira. Vou reservar. Aproveitando aqui para dizer para vocês que esses moldes foi feito em parceria com a Papelê Designer, tá? É uma empresa, gente, do meu irmão, a gente trabalha em família, então é super de confiança. Ele fez aí esse moldezinho gratuito pra gente, com muito carinho, pra poder disponibilizar pra vocês. Aqui embaixo no molde tem o contato dele e da minha cunhada, caso vocês queiram aí fazer orçamento. Eles também trabalham com logomarcas, tag, vetorização dos moldes. Logo mais, em breve, eles vão começar a trabalhar com parte de papelaria. Vai ter muita coisa na área de costura criativa, muita coisa fofinha pra vocês aí poderem personalizar
e fazer embalagens também bem legais, tá bom? Então também vou deixar esse contato aqui, olha, na descrição do vídeo, caso alguém queira fazer um orçamento. A minha logo, que é essa que tá aqui, olha, bem clarinha no fundo, foi ele que fez, tá bom? Então caso você precise aí de uma imagem, alguma coisa, não só para fazer cartão de visita, mas também para colocar de capa na página, né? Página do Facebook, para colocar de capa no Instagram, é muito importante que a gente tenha uma identidade. Então se você tiver interesse em fazer a sua, entre em contato com ele aí, tá bom? Queria dizer aqui também sobre os materiais. Eu montei o kit, tá? Desse tecido com os materiais que a gente vai usar para fazer o restante, que é o zíper, a tela vôlei aqui, tá? E o cursor. Como que é o kit, gente? Esse aqui é o kitzinho, tá? Tem disponível no meu site, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser adquirir. No kit vem 1 metro de tecido, 1 metro não, desculpem, meio metro de tecido, tá? É 50 centímetros por 1,50. O tecido no tema igual aqui o meu, tá bom? Vai vir também a tela vôlei, que vai ser o que eu vou usar para fazer o bolsinho, e o TNT 80. O que acontece, gente? Esse kit dá para vocês fazerem essa bolsinha e dá também para fazer a capa de caderneta de vacinação, que eu vou fazer para fazer um kitzinho. A aula da capa de caderneta vai estar disponível aqui no canal a partir de domingo, se você estiver assistindo aí esse vídeo hoje, que a gente tá aí em fevereiro, né, dia 14 de fevereiro, se você estiver assistindo o vídeo hoje, ainda não tem a aula da capinha, a aula vai ser no domingo, tá? Vai estar aqui embaixo desse vídeo aqui no canal. Então, esse kit dá pra fazer os dois, tá bom? A tela vôlei e o TNT, gente, a metragem é 50 centímetros por 75 centímetros. Dá pra usar pra fazer as duas peças e ainda sobra, viu? Desses dois materiais. 1 metro de zíper e 3 cursores, que vai ser o que a gente vai precisar pra essa peça, tá? E tem aqui também, olha, o feminino, que é com esse tecidinho bem fofinho. A quantidade e os materiais são a mesma coisa, aqui muda o cursorzinho, que esse é de estrela, né? Que é igual esse daqui, que foi a primeira que eu fiz, tá? Olha só o cursorzinho de estrela bem fofinho, tá bom? Então dá pra fazer tanto pra menina quanto pra menino. Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição pra adquirir no site. Quem não quiser comprar no site, quiser comprar direto comigo, também vou deixar o link pra clicar e vai ser direcionado direto lá pro meu WhatsApp pra falar comigo, tá bom, gente? Recadinhos dados. Depois que a gente cortou então aqui os tecidos com os moldes, a gente vai precisar cortar esses materiais, que vai ser apenas com medidas, tá? Porque são quadradinhos, então eu achei que nem precisava fazer o molde. Aqui, essa telinha, gente, é a telinha vôlei, vou usar para fazer o bolsinho. Quem não tiver acesso à telinha vôlei e tiver o plástico cristal, também pode ser o plástico cristal, tá? Esse bolsinho, ele tem o tamanho de 23 por 14, tá bom? Esse é o tamanho do bolsinho, uma vez no material que vocês quiserem usar. E aqui, por último, é a nossa parte principal, né? Que é o corpo da nossa bolsinha. O corpo tem o tamanho de 25,5 por 22,5, tá? A gente vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, que ele tá ali no cantinho, esqueci de pôr aqui na mesa, mas cortem o forro também, tá? E 2 vezes na manta R2. Aqui, gente, já estruturei o meu tecido na manta, tá bom? Aí aqui a gente vai usar o zíper, tô com 1 metro de zíper que a gente vai precisar pra pôr na peça. Os 3 cursores, aqui eu vou usar esse coloridinho, que é o mesmo que vai no kit pra quem adquirir. O que vai ser o primeiro passo, gente? De costura. A gente vai lá na máquina, deixa eu pegar aqui, e a gente vai fazer o quê? Depois que cortou o bolso do lenço, colocou igual eu expliquei, estampa de frente com estampa e a manta. Ah, eu esqueci de falar, aqui eu tô usando a manta R1, porque ela é mais fininha, tá? Eu achei que a R2 ia ficar grosseiro, porque já vai ter lá 2 camadas da parte do corpo e mais do bolso. Então, como eu tinha a manta R1 aqui, eu usei a manta R1. Quem não tiver, se quiser usar entretela, pode. Se quiser usar feltro, TNT também dá legal, tá? Então, aí só esclarecendo o tipo de manta que eu tô usando.
Fez isso daqui, coloca o alfinete aqui em volta, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha bem em cima desse risco do moldezinho aqui da parte oval, tá? Então esse vai ser o primeiro passo de costura que a gente vai fazer. Olha só, passei a costura, tá? Bem em cima do risco. E agora a gente precisa cortar, a gente precisa tirar esse miolo. Pra ficar mais fácil, pode dobrar o bolso e dar um pique aqui dentro, ó. Aí já fez um furinho, e aí a gente vai entrar com a tesoura e recortar toda essa parte oval, mas deixando uma distância de pelo menos meio centímetro da costura, tá? Pra não ter perigo da gente pegar a linha e descosturar. Olha só, gente. Cortei em toda a volta, olha a distância que eu deixei, tá, até a costura. E depois que a gente cortou, nessas duas partezinhas onde é mais, um arredondado mais estreito, a gente vai dar pequenos piques, tá? Mas são piques bem pequenininhos pra não pegar na costura. Porque quando a gente desvirar, não vai ficar enrugadinho, tá bom? Só toma muito cuidado com esses piques pra não pegar na costura. Prontinho, piquezinho feito, agora a gente vai desvirar. Olha só, vou pegar aqui essa primeira parte de cima e eu vou colocar ela dentro da parte oval. E ela saiu aqui do outro lado, tá? Agora aqui, gente, precisa de paciência, jeitinho, tá? Vamos esticar bem, tá bom? Se tiver usando a manta R1 ou entretela, em um dos lados ela tem colinha, a minha do lado de cá. A colinha é aquela resina que a gente passa o ferro e o tecido gruda. Então, vou pegar o ferro e vou dar uma boa ajeitadinha aqui, deixar bem esticadinho, tá? Depois que a gente esticou e tiver bem certinho, a gente vai na máquina e passar uma costurinha de pesponto em volta toda dessa parte oval. Olha só então, passei a costurinha, gente, em toda a volta aqui. Aproveitei e passei uma costurinha bem na beiradinha, em volta aqui da peça, pra ficar tudo certinho. E é assim que tá ficando o meu bolso. Agora, gente, eu cortei um pedaço de viés aqui, olha, do mesmo comprimento que o bolso. Eu vou dobrar ele assim, dando uma vincadinha. E eu vou colocar ele aqui nessa parte de cima, que é a partezinha onde tem um espaço menor da beirada até a parte oval, tá? Vou colocar ele aqui, assim, e passar uma costurinha na beiradinha. Olha só, viezinho colocado. Agora eu vou pegar o meu zíper e vou cortar um pedaço de zíper que seja aqui um pouquinho maior que o meu bolso, tá? Deixando aqui uma pontinha de cada lado, ó. Uma pontinha aqui, uma pontinha lá. O que eu vou fazer? Vou pegar mais um pedaço de viés que seja aqui no comprimento do meu bolso. E esse outro viés eu vou colocar aqui na parte do zíper, ó. Nessa beiradinha aqui de cima do zíper eu vou colocar esse viés. Olha só, agora que eu passei o viés aqui na beiradinha, eu vou fazer isso, ó. Vou colocar o viés aqui do bolsinho na parte de baixo do zíper, tá? E passar uma costura aqui. Então, ficou assim. Agora eu já vou colocar o cursor aqui. Coloquei o cursor, gente, acabei cortando o vídeo porque me deu um probleminha aqui na pontinha, ficou muito rente, acabou dando um pouco de trabalho, mas agora na telinha, no bolso da telinha, eu vou mostrar pra vocês como pôr o cursor, tá? Agora o bolsinho do lenço umedecido ficou assim, a gente vai pegar uma das partes do corpo da necessaire.
Tô aqui, ó, peguei a parte do corpo e o bolsinho do lenço. E eu vou posicionar aqui, ó, o bolsinho em cima do corpo. O importante é a gente prestar atenção aqui nesse viés para ele ficar retinho, tá? Coloque alfinete se for o caso. Colocar o alfinete aqui para manter esse viés reto. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha do viés, já pode passar uma costura em toda a volta do bolso para segurar. Aí essa parte vai estar pronta, a gente vai reservar e fazer o bolso da telinha. Agora a gente vai fazer no bolso de telinha, gente, mesmo esquema aqui do zíper que a gente fez no bolso do lenço umedecido, tá? Já costurei um pedacinho de viés aqui. Esse outro viés eu vou costurar nesse pedaço de zíper, que eu cortei ele aqui, ó, um pouquinho maior que a telinha vôlei, tá? Esse viés eu vou costurar aqui na beiradinha do zíper e depois emendar o zíper com a beiradinha da tela, tá? Então, olha só. Coloquei. Agora a gente vai pôr aqui, ó, o cursor. Agora sim, vou mostrar pra vocês que na parte do bolsinho do lenço deu ruim. Ó, pontinha sobrando de cada lado. A gente sempre coloca do lado direito para o esquerdo, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui os dentinhos. Aí eu pego a tesoura, né? Corto. Ó, cortei um pouquinho um dos dentinhos, aí venho com o meu cursor, coloco ele na parte do zíper aqui, onde não dei o pique, trago ele até o pique e encaixo, ó. Por isso que eu gosto de deixar maior, porque aqui a gente segura as duas partes e puxa, tá? E ele fica paradinho aqui. Agora, meninas, a gente vai posicionar ele aqui na parte da aba. Como que eu vou fazer? A beiradinha de cá da nossa tela, onde não colocamos o viés, onde ficou sem nada, ela vai ficar, ó, paralela aqui com a beiradinha da nossa aba, assim, ó, tá? Aí a gente vai alfinetar e passar uma costurinha aqui nesse viés, prendendo ele. Olha só então, meninas, passei a costurinha aqui no viés e também passei uma costura em toda a volta, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lá na máquina, não, falando besteira, na mesa. A gente vai virar aqui porque aqui ainda tá só na manta. Vou pegar a outra parte da aba, posicionar em cima da manta e passar o ferro, tá? Depois que a gente passou o ferro, já vamos passar uma costurinha na beiradinha em toda a volta pra segurar tudo isso aqui. A gente volta aqui pra colocar o acabamento em volta com o viés. Então, olha só, coloquei a parte de cá, passei uma costurinha em toda a volta. Gente, quando eu falo assim, passar uma costurinha em volta, é bem na beiradinha, tá? Olha só, bem na pontinha, só pra segurar. E agora a gente vai fazer o acabamento com o viés. Com o viésinho aqui, a dobrinha fechada, não vou abrir. Eu vou pegar aqui do lado de dentro, ó, vou colocar o meu viés aqui na beiradinha e vou passar uma costura em toda a volta até aqui, tá? A costurinha feita em toda a volta. Agora a gente vai virar esse viés aqui pro lado de fora. E aqui a gente vai rebater, tá? A gente dobra o viezinho assim, ó, e vem fazendo uma costurinha aqui na beiradinha em toda a volta. Então, olha só como ficou. Deixa eu tirar esse zoom. Ó. Assim ficou a nossa abinha pronta. O bolso do lenço umedecido, a parte também tá pronta. Agora eu vou pegar a parte do corpo e o forro pra gente fechar a necessaire. Bom, meninas, estamos aqui com as partes do corpo pra poder montar a necessaire. Antes a gente vai fixar a aba. O que eu fiz aqui, gente? Essa é a parte da necessaire que vai ficar atrás, ou seja, aonde não tem aqui o porta-lenço umedecido, tá?
dobrei ao meio e dei um pique aqui, centralizando bem o meio. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa na aba, ó. Eu vou dobrar, encontrando pontinha com pontinha e dar um pique fazendo a marcação do meio. E agora a gente vai colocar assim, ó, o pique da aba com o pique da nossa peça, tá? Do corpo. E aqui eu passo uma costurinha de segurança. Prontinho, aí ficou assim, ó. Tá bom? Ó, é desse jeito mesmo. Agora, a gente vai fechar nesse certo. Tô aqui com o meu pedaço de zíper, um pouco maior aqui que o corpo. Vou colocar, ó, o zíper, os dentinhos dele de frente com a parte do corpo e passo uma costura de segurança aqui. Passei essa costura de segurança, vou pegar o meu forro e colocar aqui em cima. Meu forro é branquinho, não tem lado direito. Se o seu forro tiver estampa, é estampa de frente com o avesso do zíper. E passa a costura fechando aqui. Agora, gente, coloca o forro aqui pra baixo, ó, pra trás, tá? Ele fica aqui atrás. E aqui a gente vai rebater a costura. Ficou assim, então, a parte da frente. Agora eu vou pegar aqui a parte onde tá a aba, nessa posição mesmo, e a gente vai colocar, ó, esse zíper de frente aqui com o material de trás e passa a costurinha de segurança. Passou essa costura, a gente pega a outra parte do forro e coloca aqui, ó. E passa a costurinha mais uma vez. Passou essa costura, a gente vai abrir aqui. E agora, gente, preste atenção, ó. A gente vai rebater com a aba pra cima, ó. Ela tava assim, né? Ó, aqui tá o zíper, só pra vocês entenderem. O forro aqui embaixo tá assim, ó, um forro pra cada lado. E aqui agora, pra gente rebater essa parte da aba, a gente levanta a aba, ó. Mais uma vez, tava assim, eu levanto, a aba vai tampar o zíper e aí eu venho rebatendo aqui, tá? Prontinho, ficou assim. Agora a gente vai colocar o cursor aqui. Cursor colocado, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a peça. Vou fazer assim, ó. O que é principal para um lado e o que é forro para o outro. Deixa eu virar aqui, só para vocês conseguirem ver, tá? Ó, principal com principal e forro pra cá. Vem aqui, ó, arruma primeiro onde é o zíper. Ó, opa, não tava pegando, desculpem. Arruma aqui onde é o zíper, deixando paralelo, bem certinho pra não ficar torto. E começo colocando um alfinete aqui. Aí eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Arrumo e coloco um alfinete aqui. Depois que a gente arrumou essas duas beiradinhas do zíper, aí a gente pode alfinetar todo o resto, tá? Sempre gosto de fazer assim, alfinetando primeiro onde tá o zíper, porque assim não fica torto, tá bom? Aqui do lado do forro também. Pronto. Agora, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai fechar em toda a volta com um pé de máquina, só que aqui no lado do forro a gente vai deixar um espacinho assim, uma abertura sem costura, pra poder desvirar a peça. Meninas, passei a costura em toda a volta e já refilei, ó, refilei, tirei o excesso aqui do zíper, tá? O que tava sobrando aqui também de rebarbinha, de tecido, de manta, eu tirei, deixando aí pelo menos meio centímetro, uma margem aqui até a costura. Agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Vou usar aqui uma régua escolar mesmo e uma caneta. Vou dar um zoom aqui. E aí, gente, a gente vai fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Vou mostrar de cá que fica melhor. Vou riscar aonde está a costura pra vocês verem. A gente começa a contar a partir da costura, tá? Não é a partir da beiradinha, a partir da costura eu vou marcar 3 centímetros.
Marquei 3 centímetros. Aí, eu vou subir pra cima 3 centímetros a partir dessa marcação que eu fiz. E fecho aqui, conferindo se está com 3 centímetros. Então, ficou aqui um quadradinho de 3 por 3, tá? Esse aqui é pra gente fazer a nossa caixinha de leite. Eu vou fazer isso nos 4 cantos, nessa outra pontinha e no forro também. Feito aqui as caixinhas de leite, gente, vou tirar aqui o zoom. Agora, o que a gente vai fazer? Nessa abertura, a gente vai colocar a mão, abrir o cursor e vamos aqui fazer as caixinhas. O que a gente vai fazer? Onde a gente fez esse quadradinho, a gente faz esse movimento, formando aqui tipo um chapéuzinho. E aqui a gente passa uma costura reta, tá? Vamos passar uma costura reta dando retrocesso no começo e no final. Ó, fiz a costura, essa pontinha que sobrou a gente pode tirar ela, tá? Mas deixando aí uma margem até a costura. E vou fazer isso aqui nas 4 pontinhas. Olha só então, meninas, agora a gente pode desvirar, ó. Fiz as caixinhas de leite nos 4 cantinhos. E aqui através dessa abertura a gente vai desvirar, tá? A gente vem, ó, empurrando. Aqui a gente acerta bem os cantinhos da caixinha de leite. Ó, verifica se tá tudo certinho, se não precisa consertar nada, às vezes fica uma beiradinha sem costura. Se tiver tudo certo, a gente vem aqui no forrinho, ó, dobra o forro pra dentro, que é onde a gente deixou essa abertura, essa aba só tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Dobra e passa uma costurinha aqui só pra fechar aquela abertura que a gente deixou, tá? E pronto, a nossa bolsinha tá pronta. Vou colocar aqui o forrinho todo pra dentro. Aí a gente vem ajeitando, né, ó. Legal ir no ferro, legal não, né? Tem que ir lá no ferro, passar, tá? Ajeitar aqui, ela tá amassadinha, né? Vai lá no ferro, passa o ferro pra deixar ela bem certinha. E olha só que linda que ficou. Aí aqui, gente, a gente vai pôr um botãozinho no meio. Quem tiver dúvida de como trabalhar com o balancinho, vou deixar um link aqui na descrição, que já tem um vídeo onde eu explico como colocar o botão, tá? O que a gente vai fazer? Dobra a aba, deixa eu dobrar assim, aqui, juntando curvinha com curvinha, e marca o meio, bem aqui na pontinha. E vai ser aqui que vai colocar o primeiro botão. Colocou um botão aqui, fecha a bolsinha. E o segundo botão, gente, ele vai ser bem aqui na beiradinha mesmo, próximo à parte oval do lenço umedecido, tá? Quando vocês fechar, vocês vão ver que vai dar bem certinho, ó. Tá bom? Vai ficar bem justinho, aí coloca o botãozinho bem aqui e fecha. Deixa eu mostrar na outra que já tem o botão, ó. Olha só, aonde ficou o botão e ele ficou aparecendo aqui dentro, tá? Essa parte bem tranquila pra pôr, porque tem essa parte oval aqui, então dá pra pôr o balancinho aqui bem certinho, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui o botãozinho, tá? Pra ficar bem bonitinha. Fazer a capinha de caderneta de vacinação, que a aula também vai estar aqui no canal disponível para vocês montarem um kit aí infantil e vender bastante, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.